Boa noite. É um prazer e uma alegria, mais uma vez, estar aqui na incumbência de trazer o recado de Deus. Eu sempre falo que é uma responsabilidade muito grande. Deus trazer o recado para pecadores através de um pecador. Mas Deus é mais, né? Como diriam os jovens. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Verso 19. Diz assim na minha tradução: Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui essa noite. E eu quero te pedir, ó Pai, que tu nos use como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui dos irmãos já tiveram uma noite de sono tão revigorante, tão tranquila, que quando você acorda no outro dia, você não lembra nem onde é que você está? Alguém já vivenciou isso? Eu lembro que uma vez, quando eu estava de férias, adolescente, tinha um vizinho da gente lá em Recife que ele tinha um galo. Aquele galo era uma bênção. Imagina numa cidade grande, todo dia, 5 horas da manhã, o galo do nosso querido vizinho acordava a gente. E uma vez de férias, a gente foi para Natal e estava na casa de uns amigos da gente. E quando foi 5 horas da manhã, o galo, não do nosso vizinho, mas da casa dos amigos da gente, lá em Natal, que era uma chácara que eles moravam, o galo cantou às 5 horas da manhã. E meu pai falou para minha mãe: não aguento mais esse galo. Aí falou o nome do vizinho, né, que eu não vou falar aqui, obviamente. Vai que alguém conhece, né? Aí falou o nome do vizinho. Aí minha mãe falou: você está doido, rapaz? A gente está aqui em Natal. É mesmo, nem lembrei. Uma noite de sono tranquila, revigorante, reconfortante, é uma bênção quando nós vivemos. Melhor ainda quando a gente dorme tranquilo assim, é quando a gente, além de dormir uma noite tranquila, revigorante, reconfortante, quando a gente sonha à noite. Quando a gente sonha com algo tão bom, tão maravilhoso, que a gente acorda e eu posso dizer assim: olha, hoje o meu dia já vai ser melhor. Porque esse sonho me colocou para cima, já vai melhorar o meu dia, já vai me dar condições de enfrentar os desafios para o dia a dia. Sonho. De acordo com o significado da palavra sonho, lá no nosso querido Aurélio fala que é uma sequência de fenômenos psíquicos, de imagens, de representações, de atos, ideias, de várias coisas que involuntariamente ocorrem durante o sono. Algumas pessoas sonham algumas coisas ruins, né? Aí eu costumo dizer que não é sonho, é pesadelo, né? Mas, como diria o poeta, eu tive um sonho ruim, né? Ele fala. Lá vem aquele sonhador. Todos nós conhecemos a história de José do Egito. José do Egito era considerado um sonhador. Além dele ser o filho predileto de Jacó, José tinha a capacidade de sonhar e alguns sonhos que deixavam seus irmãos zangados, seus irmãos chateados, revoltados, furiosos. E lá em Gênesis 37, versos 6 e 7, fala de um desses casos. José chega para os seus irmãos e fala: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Gênesis 37, 9 a 11 fala que depois ele teve um outro sonho,
E ele contou aos seus irmãos: tive um outro sonho. Dessa vez, a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse? Que sonho foi esse que você teve? Será que sua mãe, seus irmãos, vivemos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai de José, no entanto, refletia com aquele sonho. Tem um velho ditado popular, um velho adágio que fala: sonhar é viver. Os irmãos estão acanhados hoje, não sei porquê. De acordo com os estudos científicos, os estudos afirmam que nós, seres humanos, nós sonhamos toda noite. Diz que é possível a gente sonhar de 3 até 4 vezes por noite. De repente, a quantidade de horas que algumas pessoas dormem, acho que dá para sonhar até umas 10, né? Porque tem gente que consegue dormir às 10 da noite e acordar ao meio-dia do outro dia. Dá para sonhar umas 10 vezes. Mas algumas pessoas, como eu, têm uma dificuldade de acordar e lembrar do sonho. Algumas pessoas, como eu, já cheguei a afirmar e falar: olha, eu não sonho. Eu não sonho durante a noite. Sonhar é viver. Por isso, quando nós pensamos na realidade do sonho, nós pensamos que é preciso sonhar. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que elas tiveram um sonho, de pessoas que correram atrás daquele sonho, pessoas que atingiram conforme elas pensavam, elas planejavam. Quando a gente pega e lê biografias de grandes pessoas, pessoas de sucesso, grandes histórias, elas começaram através de um sonho. É preciso sonhar. Fernando Pessoa, ele fala que matar o sonho é matar-nos. Matar o sonho é mutilar a nossa alma. Sonhar é viver. É preciso sonhar, meus irmãos. E como é bom quando nós começamos a sonhar. Sonhar tanto quando nós estamos dormindo, um sonho involuntário, mas aquele sonho que quando nós acordamos, nós nos sentimos motivados para o dia. Mas sonhar também, sonhar acordado. Porque sonhar acordado depende de cada um de nós. Já ouvi dizer, certamente alguns dos irmãos já ouviram falar também, que muitas pessoas dormem com um caderninho do lado, uma caneta, e ao despertarem do seu sono à noite, depois de sonhar alguma coisa alguma ideia maravilhosa, a pessoa vai lá, acende a luz e anota aquele sonho. E muitas ideias, elas fluíram no desenrolar do sono, no desenrolar desses sonhos à noite. Sonhar, muitas vezes, sonhos difíceis. Quantos de nós já reunidos entre amigos, reunidos entre família, muitas vezes a gente começa a falar um monte de besteira, né? E fala assim: olha, se eu ganhasse uma grana alta, eu ia comprar uma casa daquelas. Né, Alessandra? Eu ia comprar aquele carro. Aí começa a sonhar um monte de besteira. Mas quem não gostaria, né? É preciso sonhar. Em Provérbios 16, verso 1, fala que ao homem pertencem os planos do coração. Fazendo um comparativo aqui para a nossa mensagem, ao homem pertencem os sonhos do coração. Nós temos que fazer planos. Nós, como seres humanos, nós temos a obrigação de termos sonhos para as nossas vidas. Termos planos, termos sonhos para as nossas famílias. Sonhos para a nossa carreira profissional. Sonho para a nossa comunidade como igreja. Sonho para a nossa vida como igreja. Sonho diante da realidade dos nossos amigos. Tem uma frase que fala: realize o seu sonho. Você mesmo vai ter de fazer isso. Eu não posso acordar você.
Sonhar é viver. Todos nós, como seres humanos, nós temos condições de viver esses sonhos. O versículo fala, lá vem aquele sonhador. As grandes ideias, elas começaram com um sonho. Quando nós lemos biografia de pessoas, nós vemos como pode a pessoa começou do nada e hoje tem 200 lojas no Brasil, no mundo. Geralmente tem alguns significados para aquelas pessoas que sonham muito. E vem aquelas brincadeiras sem graça, né? Mas vem assim, lá vem aquele alienado. Lá vem aquele viajado. Lá vem aquele ET. Aterriza, William. Deixa de sonhar. Volta para o planeta Terra. Não é assim que a gente fala tantas vezes? E na minha época de adolescente, lá de criança, eu não sei se quantos irmãos lembram de um desenho animado que era o mundo maravilhoso de Bob. E aquele era viajado. Quando alguém falava assim, Bob, você não faz isso, você vai entrar pelo cano. Aí ele já começava a sonhar, ele entrando por um cano, literalmente. E algumas vezes, alguns irmãos são assim, sonhadores ao tal ponto que ganham alguns apelidos desses. Lá vem aquele alienado. Mas tem uma grande diferença quando nós paramos para pensar entre aqueles que vivem sonhando e não fazem nada, são aqueles que sonham acordados, mas só sonham e não lutam pelo seu sonho. E tem uma diferença entre aqueles que sonham acordados, mas eles buscam atingir os seus sonhos, as suas metas. Tem gente que sonha dormindo, é involuntário. Tem gente que sonha acordado. Só sonha ou busca correr atrás dos seus sonhos. Essas pessoas que sonham, essas pessoas que planejam, que correm atrás, geralmente essas pessoas conseguem os seus objetivos. Porque essas pessoas, elas lutam para conseguir uma casa própria. Elas lutam para conseguir uma casa de campo, para comprar um carro luxuoso, um carro bom, para ter um padrão de vida tranquilo, um padrão de vida social, financeira. E muitas vezes essas pessoas que têm uma disciplina, elas conseguem realizar os seus sonhos. Essas pessoas que lutam por esses sonhos, muitas vezes são pessoas ambiciosas, pessoas que sabem o que querem. Elas não permitem, não deixam nada atrapalhar a realização dos seus sonhos. Deus nos desafia para uma vida de disciplina. Deus nos desafia para uma vida de determinação, uma vida de lutas constantes por nossos objetivos. Lá em Provérbios 6, de 6 a 11, tem um versículo conhecido que fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim, sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. Para nós termos condições de vivermos os sonhos, nós temos que acordar. Nós temos que acordar cedo. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que correr atrás das realizações nas quais muitas vezes nós planejamos. Sonhar é viver. Sonhar é algo que pode ser planejado. Sonhar, muitas vezes, é algo que pode ser executado. Sonhar é muito bom. Sem sonhos, nós podemos dizer que não há realizações. Onde você quer chegar no dia de amanhã se você não sonha, se você não planeja, se você não sabe para onde vai? Sonhar é viver. Na presença do Senhor, nós temos visão para sonhar. Os sonhos, eles estão presentes em vários textos, em vários trechos
da palavra de Deus. Nós temos conhecimento de alguns personagens que vivenciaram e que ouviram o próprio Deus, ou às vezes um anjo da parte de Deus falar com eles, através dos sonhos. Um anjo da parte de Deus, ele falou a José acerca da gravidez de Maria, e esse anjo o consolou. Jacó, em Gênesis 28:12, narra que ele teve um sonho, e ele viu uma escada na terra cujo topo atingia o céu. E esse sonho, ele dizia do interesse de Deus na vida de Jacó. Ele precisava aprender a buscar a Deus e a sonhar diante do Senhor, porque Jacó, ele adorava a um Deus acessível. A devoção a Deus, ela nos dá a capacidade de sonharmos. E o sonho mais alto, o sonho mais importante, mais bonito, o sonho mais sublime que nós podemos ter, é o sonho de chegar à presença desse Deus maravilhoso. A história da Torre de Babel, todos conhecem, ela se tornou um sinônimo de confusão. Ali naquela história, os homens tentaram, com a sua sabedoria, construir uma torre cujo topo dessa torre chegasse ao céu. O sonho daqueles homens, narrado na história, não era o de encontrar a Deus. Não era o de viver em comunhão com Deus. Mas o sonho daqueles homens era de fortalecer o nome deles mesmos. José do Egito, e quem está assistindo a minissérie mostra muito disso, a realidade. José, ele teve sonhos, e Deus honrou os sonhos de José. Deus honrou os sonhos dele, porque José jamais ele se afastou dos caminhos do Senhor. José, ele não permitiu ceder a algumas tentações. E Deus estava com ele. E os seus sonhos estavam baseados numa profunda devoção a esse Deus, numa vida de comunhão íntima com esse Deus. E a vida de José não foi aquela confusão narrada na história de Babel, mas a história de José foi como Betel, como casa de Deus. Será que nós temos tido uma vida de devoção diante de Deus para poder ter visão para sonhar? Sonhar é viver. É preciso sonhar. É possível sonhar na presença de Deus, na presença desse Deus maravilhoso. Nós temos visão para sonhar. Sonhar é viver. Ao homem pertencem os planos do coração. Mas a segunda parte fala que do Senhor vem a resposta da língua. Ou em Provérbios 16:9 fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. A palavra de Deus, ela nos alerta que o nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. E em Jeremias 17:9 fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quando os nossos sonhos eles são baseados em nossa própria vontade, nós tendenciamos a correr atrás do vento. Nós corremos o risco de tudo ser vaidade. Será que você tem tido condições de sonhar? Sonhar é viver. Mas às vezes as lutas, as decepções, os desapontamentos da vida, eles nos colocam para baixo. E às vezes faltam-nos forças para que nós voltemos a sonhar. Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos sonhos pessoais? Deus está presente nos seus sonhos. Nós estamos sonhando na presença desse Deus. Nós estamos sonhando para que as nossas vidas sejam para a glória de Deus. Quais os nossos sonhos como cristãos? Quais os nossos sonhos
como comunidade, o nosso sonho como igreja, nosso sonho como corpo de Cristo, que professa, que defende a esse Deus tão maravilhoso. Nós estamos sonhando com uma igreja vigorosa, uma igreja que seja realmente espiritual. Será que nós estamos sonhando com uma igreja que seja firmada na palavra do Senhor? Será que nós estamos sonhando com uma igreja que não se deixa levar por ventos de doutrina, mas que seja uma igreja desejosa de ver pessoas salvas, ver pessoas transformadas por esse evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus? Será que nós estamos sonhando em ver crentes que não sejam interesseiros, em ver pessoas que só pensam em receber bênçãos? Ou será que nós estamos sonhando em ver uma igreja verdadeira que faça diferença? Será que nós estamos sonhando os sonhos de Deus? Geralmente nós, como seres humanos, e Deus nos deu essa capacidade de planejarmos, de executarmos, de lutarmos por aquilo que desejamos. Nós resolvemos muitas vezes escrever a nossa própria história. Aí nós oferecemos a esse Deus, no qual a gente defende que nós devemos seguir. Aí a gente coloca diante desse Deus, do qual a gente crê que a vontade dele é a melhor vontade. Mas aí a gente oferece a Deus uma lista de ideias alternativas. Caso o nosso plano A não esteja alinhado, não esteja de acordo com o plano de Deus, aí a gente fala: Senhor, se você não gostar do plano A, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C, D, E. Senhor, eu tenho até um plano Z. Eu quero andar com aquilo, de acordo com aquilo que tu queres, mas que seja a minha vontade. Eu quero sonhar os teus sonhos, mas que os teus sonhos sejam os meus. Sonhar é viver. O seu sonho, qual é? Será que você está sonhando os sonhos de Deus, mas de acordo não com aquilo que nós queremos, mas sonhar os sonhos de Deus de acordo com aquilo que Ele quer? Será que nós estamos sonhando em viver uma vida próxima, em viver uma vida de devoção a esse Deus? Sonhar é viver. Quero pedir que você baixe a sua cabeça nesse momento. Quero pedir que você se coloque diante de Deus, refletindo naqueles sonhos que você tem buscado, você tem batalhado, você tem conquistado. Mas eu quero que você se coloque diante de Deus e você reflita. Se esses sonhos têm feito diferença na sua vida. Se esses sonhos que você tem realizado, se eles estão alinhados de acordo com os sonhos que Deus quer para a sua vida. E a música que nós vamos cantar, ela fala: eu não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Eu não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. As minhas mãos eu vou levantar, com meus lábios proclamar. Eu vou erguer minha voz só para te adorar. Eu quero viver para ti. Eu quero sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Enquanto nós estivermos cantando a música, se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, se você acha que você não tem tido mais condições de sonhar diante de Deus,
pelas dificuldades, pelas decepções que você tem enfrentado na vida. Se coloque diante do altar do Senhor e fala: Senhor, eu quero voltar a sonhar, porque sonhar é viver. Mas eu não quero sonhar, meu Deus, um sonho qualquer. Eu quero sonhar os teus sonhos. Se esse é o seu desejo nesta noite, enquanto nós cantamos, eu peço a você que venha aqui à frente e se coloque diante desse Deus. Posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Às vezes nós conseguimos realizar alguns dos nossos sonhos, mas quando você estuda sobre suicídio, por exemplo, você vê que a maioria dos casos de pessoas que se suicidam, que não tem sentido na sua vida, não estão entre aquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo, não. O alto índice de suicídio são entre pessoas que têm um grande poder aquisitivo, são pessoas financeiramente muito bem sucedidas, são pessoas que planejaram suas vidas, que correram atrás dos seus sonhos e conseguiram realizar. Mas são pessoas que sentem-se um vazio dentro delas, porque os sonhos dela não estavam alinhados com os sonhos de Deus. Nesta noite eu quero que você se coloque diante de Deus e nós vamos repetir a música. E se você falar: Senhor, eu quero rever a minha vida, eu quero que os meus sonhos estejam alinhados com os teus sonhos, ó Pai. Você se coloca em pé e vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Enquanto isso, todos fiquem em pé, por favor. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para
eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Meu desejo, minha oração é que nesta noite o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Não somente das pessoas que estão aqui à frente, colocando os seus sonhos diante de Deus, mas a cada um de vocês. Que os seus sonhos possam estar alinhados com os sonhos de Deus. E quando as pessoas olharem para cada um de vocês, a começar de mim, as pessoas possam olhar e afirmar: lá vem aquele sonhador. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, reafirmando os nossos sonhos, reafirmando, ó Pai, que nós queremos a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Senhor Pai, com cada vida que está angustiada esta noite, que o Teu santo e bendito Espírito possa consolar a cada um, ó Pai. Que as pessoas que entraram aqui com o coração angustiado, ó Pai, que entraram aqui sem esperança, sem a capacidade de sonhar, que elas possam sair daqui diferente de quando entraram, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja confortando a cada coração nesta noite, Senhor. Que nós possamos ser instrumento, ó Pai, para que os sonhos dos nossos irmãos se realizem, ó Pai. Nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para a edificação de vidas. Que nós possamos ser instrumento, ó Pai, para edificar a Tua comunidade. A começar da nossa comunidade local aqui como igreja, Senhor. E a nossa comunidade aqui em Hermelino possa conhecer que há vida em Jesus, através da vida de cada um de nós. Em nome do Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, é isso que eu coloco diante de Ti. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.